Bom dia Brasil, bom dia mundo, bom dia Goiânia, cidade maravilhosa. Bom dia, meu querido Emanuel Júnior. Bom dia, Hoje nós Marisete. estamos no estúdio com uma pessoa pra lá de especial e eu vou tietar bastante, porque ele já sabe. Eu não vou fazer aquela brincadeirinha que eu sempre faço. O Emanuel Júnior é advogado, ele é mestre em Direito Canônico, ele atua muito numa área muito específica de direito que ele vai contar para vocês. E ele é o nosso presidente da União dos Juristas Católicos de Goiás. Então, é um enorme prazer recebê-lo, uma grande honra tê-lo aqui conosco nesta manhã. E eu vou te convidar, antes de mais nada, para a gente começar da forma correta. Como aqui a casa não é minha, não é sua, é nossa, porque é da nossa mãe, Nossa Senhora, a gente sempre começa esse momento dedicando essa manhã a Nossa Senhora. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Eu esqueci de falar. O Emanuel é casado, tem 4 lindos e maravilhosos filhos. A esposa dele é a dona Ellen, que é linda e maravilhosa, vocês precisam conhecê-la. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Emanuel, antes da gente começar a entrar no nosso assunto de hoje, que o nosso assunto hoje é um assunto muito especial, porque hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o casamento civil e o matrimônio, as suas diferenças e aspectos de validade e nulidade desses dois institutos, um religioso e um civil. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes que ainda não tiveram o prazer de conhecer você, de onde você vem, quem você é, qual é a sua atuação, qual é o trabalho voluntário que você faz, além de ser o nosso presidente. Bom, vamos lá devagar, então, com calma, por partes. Bom, antes de qualquer coisa, a primeira vez desde que começou o programa, né, que eu venho aqui, eu queria só, antes de qualquer coisa, parabenizar vocês, né, a Comissão de Defesa da Vida aqui, correu atrás, buscou, não fui eu que pedi para fazer esse programa, não busquei, não procurei nada, eles que vieram atrás perguntar se podia fazer e tudo mais, achei ótimo, né? Vamos lá, a gente precisa desse tipo de iniciativa mesmo, então parabéns, né, pela condução dos programas, por como esses programas têm acontecido, pela iniciativa e por tudo isso, certo? Quanto a mim, bom, vamos lá, é difícil falar da gente, né, mas vamos tentar. Como a Marisete falou, sou casado, né? Fiz 16 anos de casamento agora, em julho. Tenho 4 filhos, né? 3 meninas e o mais velho, um rapaz de 15 anos. Entre outras coisas, estou à frente da Unijuc, né? Agora nesse mandato, na presidência da Unijuc, que é da União dos Juristas de Goiânia. Que mais? Sou advogado, né? Trabalho além dessa parte civil toda de empresarial, tributário, também a parte que ela falou que é muito específica, que é a parte do direito canônico, né? Que são com as nulidades matrimoniais, especialmente com as nulidades matrimoniais do Tribunal Eclesiástico, e também com a parte do direito canônico como um todo, né? Assessoria com as paróquias, mas não assessoria com as paróquias só especificamente nessa parte civil, é diferente. Né, com a parte do direito canônico mesmo, é a parte que não é um direito interno da igreja, não é um direito administrativo, vamos dizer assim, da igreja, né? É um direito autônomo, é um sistema todo autônomo de direito canônico, né, da igreja. Então, trabalho com essa parte também. Acho que é isso, né? E ele esqueceu só de falar que ele também é professor. Caso alguém se interesse, depois eu passo para vocês o contato dele, ele tem bons cursos e eu recomendo. Vamos lançar um negócio bom agora. Opa! Uns dias. Novidades à vista. E também, doutor Emanuel esqueceu de falar para vocês que ele tem um programa, hoje à tarde, às 16h30. Ele apresenta o Leigo no Mundo, é isso? O Leigo no Mundo, aqui mesmo na rádio. Às 16h30, toda quarta-feira, às 16h30. Que é um programa muito interessante, porque ele mostra o papel que nós, leigos, temos dentro da igreja. Então, como vocês já perceberam, ele é um menino religioso, ele é uma pessoa incrível. Eu estou muito fã do Emanuel. Melhor ficar quieto, senão daqui a pouco vão falar que eu estou fazendo festinha para ele e ele merece. Mas vamos lá. Emanuel, o nosso tema de hoje é um tema especialíssimo, porque a gente vai tratar de 2 institutos, o Instituto Civil e o Instituto Religioso, que se refere à formação da família. Então, eu queria que você começasse explicando para os nossos ouvintes qual é a diferença entre o casamento
e o matrimônio. Quando nós falamos de casamento, a gente diz assim, casamento civil. É correto falar casamento religioso ou é correto falar matrimônio? Para começar a conversa, a gente vai ver essa diferença. A pergunta é ampla, né? Bom, vamos lá. Começando pelo fim, então. A questão de linguística aí, né? Como é melhor chamar. Dentro do direito canônico, a gente tende a sempre falar matrimônio, né? Porque, por causa do sacramento. Exatamente. É o sacramento do matrimônio, não é o sacramento do casamento. Né? Mas isso daí é uma coisa que varia muito, né? De língua para língua, dentro da estrutura, do tempo. Né? Há 50 anos atrás se falava de um jeito, hoje vai se falando de outro. Né? E então a gente fala, isso eu acho que já se adequou muito à língua, essa coisa do casamento civil, casamento religioso. Né? Então não tem dificuldade quanto a isso, não. Isso é tranquilo, apesar que tecnicamente seria matrimônio. E casamento. E casamento também é algo da igreja. Porque casamento é algo que também nasceu na igreja. Sim. Porque até muito pouco tempo atrás, se a gente for fazer um estudo histórico, até muito pouco tempo atrás, o Estado não mexia com isso, ele não se preocupava com esse negócio de casamento. Existia o cartório na igreja. Existe ainda, né? Existe. As paróquias, as secretarias paroquiais são verdadeiros cartórios e a Cúria Metropolitana, a Cúria Diocesana, também é um cartório, né? Guarda documentos e tudo mais ali. Então, na verdade, o que não existia era o casamento civil. No Brasil foi existir casamento civil com a Proclamação da República, 1889. Né? Antes não existia, era tudo na igreja. Não era só questão de documentação na igreja. Assim como eram os registros de nascimento pelo batismo. Também. E óbito também. Então era tudo na igreja, não existia esse negócio de cartório de pessoas naturais, civis, não tinha isso. Né? Depois é que veio essa separação da igreja com o Estado, né? E aí sim, isso no caso do Brasil, nessa época da Proclamação da República, e aí sim o Estado resolveu seguir caminhos próprios. No início, seguindo bem próximo do que era a igreja. E aos poucos, cada um vai seguindo o seu caminho. E a gente vê, né, o Estado fazendo algumas atrocidades aí com o Instituto do Casamento. Ai, Senhor. Mas porque cada um foi seguindo o seu caminho. Né? Cada um sem se preocupar com o outro. E isso que foi acontecendo. Mas essa separação, essa criação, vamos dizer assim, vem um pouquinho mais de trás, que é desde a Revolução Francesa, Exatamente. Essa coisa toda que veio desenvolver essa coisa do casamento civil. Né? Então, nesse primeiro ponto, seria isso. Né? Quer dizer, caminha-se junto, é uma questão só de terminologia mesmo, de palavra. Mas vamos ver, qual é a diferença principal? Você já apontou uma delas, que é o casamento religioso, o matrimônio, é um sacramento. Por natureza de sacramento, a gente já sabe, nós que somos católicos, um sacramento é um sinal permanente e não pode ser rompido. O único sacramento que tem, aliás, vamos voltar, né? Para nós, o único sacramento que tem início e fim, que tem termo, é o do matrimônio, que até que a morte separa. Então, enquanto estiverem vivos, estão ligados por um sacramento divino e é indissolúvel. Essa é a primeira coisa. Então, a primeira diferença entre o sacramento do matrimônio e o casamento seria a indissolubilidade, porque o casamento agora, civil... né? É agora. Porque nem sempre foi assim. Dentro dessa nova conjuntura social, em que as pessoas se apartaram da religião, a gente tem essa ruptura pelo divórcio. Porque no Brasil, pelo menos até 1977, agora... É muito recente. Era indissolúvel. Existia o desquite, que é diferente do divórcio. O desquite, ele não dissolvia o vínculo. Ele mantinha um vínculo, mas havia separação de corpos e de bens, né? Agora, mas mantinha um vínculo. Mantinha um vínculo. Então não podia casar de novo. E na igreja não existe essa de casar de novo. A não ser que a morte separe. A não ser que você não mate o cônjuge, porque é bom lembrar disso, gente, por favor. A morte separa de outras formas. Quando você vai lá e mata o outro, aí acabou. Isso dá excomunhão. E dá mesmo, né? Com certeza. Tem Tem, no Código, canonicamente tem esse fato. Exato. Mas existe bastante existe muito problema no entendimento das pessoas disso, Marisete, porque muita gente mesmo, chega lá no escritório e não tem essa noção de que eu casei no civil e
Por que eu tenho que casar no religioso? Ou vice-versa, né? Existe também a outra questão. A igreja exige o casamento no civil. Então, são coisas diferentes. Caminham juntos. São por motivos diferentes. A existência é diferente. E assim, um não vale para o outro, né? Caminham juntos. E existe outro problema também. Para a igreja, quando as duas pessoas não são batizadas, como é que funciona isso? Não existe sacramento. Não existe sacramento, mas existe casamento? Também não, porque o matrimônio é um sacramento que vem depois do batismo. Pelo menos eu imagino assim, não? Existe casamento. Oh, meu Deus. Se as pessoas... Imagina a seguinte situação. Se as pessoas não são batizadas, Sim. se casaram no civil ou se juntaram, sei lá. Casaram no civil, fica mais fácil. Casaram no civil. Não são batizadas. De repente elas se convertem e resolvem se batizar. Elas precisam ir lá e se casar? Penso que não, que nesse caso, o que elas trazem já convalida, certo? Então, o batismo, no caso, nesse caso aí específico, ele já... Convalida o ato. Ele não só convalida, mas transforma aquela união em sacramento. Olha, gente, presta atenção, que como isso é sério, hein? Transforma aquela união que é natural em casamento. Porque o que acontece? Diferente dos outros sacramentos, se você tem o sacramento da unção dos enfermos, tem o sacramento da ordem, Eucaristia, todos eles, veio com Cristo e com a igreja, certo? O casamento não, já existia casamento antes da igreja. Sim. Já existia casamento antes de Cristo. As sociedades que nunca tiveram acesso ao cristianismo, tem se casamento. casam. Tem famílias. Hoje, né? Isso não é exclusivo do cristianismo, não é exclusivo do católico. A exclusividade é o sacramento. A exclusividade é o sacramento. Certo. Então, mas são válidos esses matrimônios. Entendi. São válidos. São então, reconhecidos. se uma pessoa é casada, nesse caso que eu falei, né? Eles são casados fora do batismo. Se separam. Depois um só se converte, por exemplo, e resolve se casar, vai ter que ser analisado aquele casamento lá atrás, que é natural. Entendi. Porque ele não vai poder se casar na igreja, né, no religioso, se aquele casamento foi válido. Então, existem os requisitos de validade também a serem observados. Sim. Então, certo. o direito canônico, ele vai, claro que ele vai atingir só, a católico. competência dele é só sobre o católico. Sim. Né? E com quem se relaciona com os católicos. Mas, a partir do momento que você não é batizado e se batiza, você passa a ser... A jurisdição do direito canônico te atinge. Então, a partir daí precisa ser avaliado tudo pra trás. Então, nesse aspecto, a gente já tem que o matrimônio é um sacramento indissolúvel, permanente, que pressupõe de não batizados, se vierem para a fé católica, o que eles têm anteriormente pode ser convalidado e pode haver ali um aspecto de legalização e dentro desse ambiente. Então, é visto caso a caso. Sim, caso a caso, é uma situação bem específica, né? Existem situações de todos os tipos. Se você for pegar a casuística, você vai achar situações de todos os tipos. Você vai pegar, por exemplo, uma coisa que aconteceu muito lá no início da igreja, que era a conversão de pessoas de sociedades politeístas. Sim. E aí? Como é que faz? Eles têm várias esposas, que é um absurdo, Como é que né? faz? Qual casamento? E existiram sociedades também que, claro que a quantidade é muito menor, mas existiam sociedades que a mulher tinha vários esposos. Peraí, Manuel, isso né? é novo, viu? Olha, gente, mulher ter vários maridos é raro, viu? É raro, mas já existiu sociedade matriarcal, Sim. né? Sim. Então, como é que faz com uma pessoa dessa se converte? Ele como é que faz? Ele fica com qual? Com quantas? Ou com quantas? Com quantas só um, não tem Não, jeito. não complica, não. Então tem muitas situações casuísticas aí nesse ponto. Né? Vamos tirar essas casuísticas estranhas, porque vai até assustar as pessoas que estão assistindo, gente. Mas é bom pensar que essas coisas existem, sabe? É interessante quando você traz essas informações, porque no imaginário nosso, nesse mundo que nós vivemos hoje, em que os casais são monogâmicos, né? É você e a Ellen só na sua casa, eu mais o meu Edson na minha casa, e assim tem que ser. A gente não consegue imaginar que numa sociedade mundial existem várias situações diferentes, e a gente precisa olhar para elas com o mesmo carinho que olha para as nossas. Voltando agora, o sacramento, a gente já tem esses aspectos dele, mas o casamento civil, que é um contrato, ele tem os requisitos de validade, como todo contrato tem, e as pessoas às vezes não percebem isso. Eu estou na área de família e recebo
esse tipo de cliente no meu escritório, muitas vezes você senta com ele para observar, né? O que aconteceu? E as pessoas às vezes querem questionar se houve validade, se não houve, se não tem indenização porque foi traído, se não tem. Na realidade, hoje, com todo esse regramento legal que nós temos hoje, basta a oposição de vontade. Se eu quero me separar, eu vou me divorciar e pronto, não precisa motivo. A exposição de motivos a gente omite, até para preservar a família, né? Então, é muito simples hoje, as pessoas vão ao cartório, fazem lá a sua habilitação para o casamento, com toda aquela documentação que a gente já conhece, se casam. E aí, lá numa curva da vida, pelo princípio da intolerância, eles resolvem se separar. E se separam. Mas eles contraíram o matrimônio. E aí, quer dizer, Emanuel, eles vão lá no seu escritório normal, que você também trabalha com família, a gente faz todo aquele aconselhamento, tenta evitar o divórcio, que é o que a gente faz de melhor, é tentar evitar que a família se separe. Que, infelizmente, muitos não fazem. Não, a grande maioria uma grande maioria não faz. E quando eu falo para os meus colegas advogados que eu faço isso, eles falam assim, você é louca! Você vai perder seu cliente. Pensa quantos bens que eles têm a partilhar. Imagina seus honorários. Gente, a preocupação principal nossa não é essa. A gente tenta, eu, pelo menos, sou muito conciliadora, eu tento conciliar. Não se conciliando, faz o divórcio. E aí a pessoa tem o sacramento do matrimônio. Aí eles viram e falam assim, doutor, e agora? Eu falo assim, procura Emanuel. Por quê? Porque o divórcio, ele dá encerramento a um contrato social existente entre partes. O homem e a mulher contraem um matrimônio, um contrato social chamado casamento, e ele tem que ter requisitos revestidos de toda uma legalidade fixada em lei. Para o matrimônio também existem os requisitos de legalidade para que ele se torne um sacramento válido. E aí não existe anulação de sacramento. Eu escuto muito repórter, desculpa, meus amigos da imprensa, sei que vocês estão me assistindo, eu tenho o maior amor por vocês. Mas muitas vezes vocês cometem um pecado pavoroso de falar assim, declarou a nulidade, vai anular o casamento. Gente, não existe anulação de matrimônio. Existe, Emanuel? Não. Perfeito. Essa é a primeira, quando as pessoas chegam lá no escritório, a primeira coisa que eu explico é isso. Porque o que acontece? Hoje, as pessoas já estão com a mentalidade, essa mentalidade muito de divórcio na cabeça. Exatamente. Né? Porque é o que existe socialmente, é o que mais está em voga e é o que as pessoas veem, né? Então elas ficam com essa mentalidade de divórcio na cabeça. Hoje existe divórcio, a gente chama de divórcio express, né? Chega lá no cartório, é rapidinho, é bem rápido mesmo. É rápido mesmo. É mais rápido divorciar do que casar. Muito porque mais. Para casar você tem que esperar 30 dias dos proclames. Para casar tem proclamas, né? Para divorciar separar, não tem proclamas. Então, o que acontece? No sacramento, né, no matrimônio, também existem todos os requisitos, existem vários requisitos, são específicos, não necessariamente coincidem com os do civil, até porque o civil está ficando cada vez mais relaxado nos seus requisitos. Não tem quase, né, Emanuel? Aliás, tem no que refere à proteção de bens. Na verdade, mas hoje, assim, só depois eu respondo. Certo. Tá, nessa parte. Mas, na verdade, o que eu vejo hoje no casamento civil é que o próprio Estado não leva mais a sério o casamento. Porque basicamente ele equiparou o casamento, que é um contrato, como ela falou, que é um contrato e tudo mais, um contrato, a gente chama sui iuris, né? Um contrato diferente, não é um contrato mercantil, mas é um contrato. Mas é um contrato que, aos poucos, eles estão inserindo tantas possibilidades e afastando tanto do normal do casamento, porque casamento tem a própria palavra vem de casal, né? Casal são duas pessoas do mesmo Gente, o casamento sexo. civil é celebrado para começar por um juiz de paz. Então a gente outras formas que a Emanuel está tentando dizer para vocês, não. Então hoje existe uma equiparação com a união estável praticamente total. Né? Não faz muita diferença hoje você casar e você ter uma união estável, especialmente se você for lá no cartório e fizer uma declaração de união estável. Às vezes é até melhor, porque lá você até separa bens, faz do jeito que quiser, né? No casamento não, ou é um daqueles formatos, né? De regime. E já são muitos, universo, já são, Tem um lá de regime final dos aquestos, que ninguém faz aquele negócio, mas está lá. Mas deveria fazer. Né? Pois é, mas dá para fazer na união estável. Dá. Na união estável dá para fazer mais fácil e mais barato. Sim. Né?
Então, Emanuel, não dá ideia, Emanuel. então eu vejo que o próprio Estado não leva muito a sério Isso é uma mais realidade. a instituição do casamento que ele mesmo legisla. Sim. Para a igreja, não. Para a igreja já é o contrário. A seriedade disso é tão grande que o volume, até não só por isso, mas o volume de trabalho dentro do direito canônico basicamente é 90% isso, até porque tem muito mais leigo do que clérigo e tudo mais, né? E outras questões. Claro que o direito matrimonial é ali, sabe, 80 cânones dentro de um código de 1752 cânones. Mas é o mais procurado, né? Mas é o mais procurado porque tem mais pessoas, né? Envolve mais pessoas e hoje tem crescido muito isso. E as pessoas, elas não estão cumprindo os requisitos. A questão da nulidade e anulabilidade, que você estava falando, agora já respondendo, é muito diferente anular de declarar nulo. Anular é a primeira coisa que eu explico quando chega lá, porque toda vez que a pessoa chega, eu preciso fazer uma certa catequese com ela para explicar o que é aquilo. Porque senão ela vai achar que é divórcio, senão ela vai achar que o processo é um processo como outro qualquer, que um tá contra o outro ali, né? E não, as pessoas têm muito essa visão, né, judicial de embate. Exatamente. E ali não é isso que acontece. Para começar, ali no processo judicial, para declarar, é um processo judicial, né, que não tem nada a ver com o Estado, é da igreja. Para começar, ali quem está em julgamento não é um ou outro. Não é os atos de um, os atos do outro, quem está certo, quem está errado, quem fez, quem não fez. Certo. Quem está em julgamento ali é o sacramento. Entendi. Quem está em julgamento ali é a validade do sacramento. Se ele foi válido, se ele não foi válido. Porque a intenção da igreja é ela preservar aquilo, é cuidar do sacramento do matrimônio para não ser banalizado, né, para não ser feito de qualquer jeito. E as pessoas têm feito de qualquer jeito. Quantas pessoas você está ouvindo, você, Marisete, quantas e quantas pessoas que vocês conhecem que falam assim, eu vou casar, mas na porta da igreja, eu vou casar, se não der certo eu separo. Uma pessoa dessa não compreende uma propriedade do matrimônio que é a indissolubilidade. Não deveriam receber o sacramento naquele momento. Exatamente. Outras pessoas não conseguem compreender outras finalidades. Finalidade, então, é uma loucura, porque o sacramento do matrimônio ele tem finalidades e propriedades. Duas finalidades, duas propriedades. Uma das finalidades do matrimônio, que hoje acontece um problema sério, é que ele serve também, né, ele é uma das finalidades, serve para geração e educação da prole. Gente, é da prole. Tá? Então significa que não é um filho nem dois. Não, na verdade, essa questão de quantidade, de volume de prole é o que menos importa. A questão é estar aberto à vida, estar aberto a isso. Porque duas pessoas que são estéreis, por exemplo, podem se casar, não é impedimento. Podem constituir uma família. Eles podem se casar. Não tem nenhum impedimento disso, desde que um não engane o outro, né? Não fale para o outro que não sou estéril. Mas a questão não é essa. A questão é que ela precisa estar aberta, a pessoa precisa estar aberta à vida. E estar aberta à vida não significa que você vai ter um filho por ano. Não é isso. Pode haver um planejamento, um espaçamento. Eu não gosto muito da palavra planejamento. Vamos lá. Quando você fala em planejamento, você já lembra do malfadado planejamento familiar imposto após a Segunda Guerra Mundial, que resultou na morte praticamente do continente europeu. Eu também não gosto. Mas assim, é possível você ter os filhos que você pode receber no tempo certo. Sim. A igreja, ela não usa o termo planejamento familiar. Esse é um termo estatal. E com conceitos diferentes. Próprios. O que a igreja usa é paternidade responsável. Muito mais bonito. Né? Então, é claro que isso Emanuel, você vai levar uma pedrada das feministas. Como você fala em paternidade responsável? A gente já leva, né? Olha, gente, mas isso está correto. É igual falar advogados e advogadas. Ai, gente, pelo amor de Deus, me poupa. É a língua portuguesa, tá, gente? Sim. Desculpa, mas a gente segue. Não tem feminista nos assistindo, fica tranquilo. Não, mas às vezes seria bom que tivesse, né? Seria. Mas a questão, onde que eu estava? Falando do termo, como que a igreja vê o termo para falar do... Paternidade responsável. Isso. Então, a paternidade responsável, ela está ligada diretamente a isso. Então, não quer dizer que vai ter um filho por ano. Você precisa ter responsabilidade também sobre isso. E essa responsabilidade vem sobre princípios e não sobre lei, o que é muito casuístico. O que é sério
um princípio complicado, difícil para mim, pode não ser para você. Exatamente. E vice-versa. Então, isso depende do casal. Onde estão esses princípios? Numa encíclica muito boa, da década de 70, se não me falha a memória, 1973, de São Paulo VI, chamada Humanae Vitae. Então, leia Humanae Vitae e você vai entender essa parte. Né? Não dá pra gente falar aqui, tinha que ser um programa só para isso. A gente volta depois, Emanuel, você fala sobre ela. Tinha que ser um programa só para isso. Então, a gente... Uma das finalidades, estão voltando, uma das finalidades do matrimônio é geração e educação, não é só geração também não, é educação da prole. Então precisa estar aberto à vida. Pode espaçar? Pode, dentro desse princípio que a gente falou, mas precisa estar aberto à vida. As pessoas hoje não têm isso. As pessoas simplesmente bloqueiam, Marisete, de todas as formas possíveis. Com todas as desculpas. Inclusive com métodos naturais. Também. Né? Então elas bloqueiam de forma química, de forma física, né? com remédio, com camisinha, com um monte de coisa, de todas as formas. Até mesmo com o método Pillings, por exemplo, é possível fazer isso, eles fazem. Pode. Então, quer dizer, não é o método que você está utilizando, é a forma. É a forma. É o princípio. Esse é um problema. A igreja, tudo dentro do direito da igreja, diferente do direito estatal, que é positivista, né? Que é legalista, o nosso brasileiro, mais até do que os outros, é legalista, né? Tá tudo assim na letra da lei. Teve até uma live muito boa da Unijuca esses tempos atrás sobre isso. Sim. O direito da igreja não é isso. O direito da igreja é muito mais principiológico. Então, as coisas estão em forma de princípios. Claro que existem coisas que são impostas por lei de forma direta, como é no direito. Mas a maioria das coisas não. Vem de forma, em forma de princípios e você precisa compreender isso para poder colocar na prática. Então, hoje, existem muitos problemas com relação ao entendimento do sacramento, a compreensão da sacralidade, porque sacramento é sacro, é sacramentado, é santo. Né? Exatamente. Então, entender isso, que é sacramentado, não é uma questão... A unidade, por exemplo, a gente chama de unidade, né, no direito canônico, que é a fidelidade. Unidade é porque eles formam né, uma só carne, não tem um terceiro entrando ali no meio da relação. Então, essa questão da unidade, da fidelidade, não é só que é outra propriedade, né? Não é só uma questão de respeito humano, não é só uma questão de eu vou fazer desde que o outro não saiba, tudo bem, como a maioria faz, né? Tudo bem, não é uma questão de respeito humano, é uma questão de sacralidade. Você estava ali, o casamento, o matrimônio é um ato público, justamente por isso, porque ele serve a toda a igreja, né? E as pessoas vão estar ali, as pessoas vão ver vocês prometendo, todas aquelas promessas são feitas ali, e com todas essas promessas, elas vão caminhando dentro daquilo. Agora, se você não compreende isso, e as pessoas precisam entender também que ali é um prometendo para o outro, e não simplesmente um prometendo para o outro, tem Deus no meio. Exatamente, é um compromisso público, perante Deus e perante com a assistência dos convidados, que é da Assembleia, que está ali testemunhando aquele compromisso assumido. Então precisa compreender isso, a gente precisa compreender isso, como fazer isso, desde a catequese, desde os pequenininhos, adaptando a linguagem e tudo mais, mas precisa, né? Porque para não chegar e tentar resolver o problema em uma tarde de domingo ou de sábado, ou no curso de noivos, que não forma, né? Vamos combinar que a gente... que são catástrofes, né? Nós dois temos sérias críticas a isso. A gente tem solução para essas críticas, a gente não consegue colocar a solução em prática, uma pena. Mas voltando aqui, então vamos lá. Como diferenças entre o matrimônio e o casamento. O casamento é um contrato civil que tem regras próprias. Uma diferença que eu notei. Para o sacramento do matrimônio, é imprescindível que se esteja aberto à vida a ter filho. Para o casamento civil, não. Não. Mas isso é uma deturpação do direito estatal. Né? Exatamente. Do estatal. Que a gente chama no canônico de civil, isso causa complicação, né? Porque tudo por canônico que não é canônico é civil. Exatamente. Mas então vamos falar estatal. É o direito do direito estatal, porque mesmo para o Estado, a questão da formação da família é essencial. É constitucional, inclusive. É constitucional, mas mais do que isso, ela é elementar ali, ela é a precisa base. existir, porque a família
ela não é a célula máter, né? A célula mãe da sociedade, a célula inicial da sociedade, só para a igreja. É para qualquer situação. É para o mundo. A partir do momento em que a família não é mais a célula máter da sociedade, e eu não estou falando aqui de religião nesse caso, a sociedade ela implode. Ela implode em todos os sentidos. Ela implode moralmente, ela implode em questão cultural e ela implode em número também. Em questão econômica também, porque se você tem, eu vi isso esses dias ouvindo, até foi a doutora Regina Beatriz, naquela live que fizemos, né? Ela falou um dado interessante que era o seguinte, o caso, ela estava falando da poligamia, né? O sujeito tem várias mulheres em casa, elas estão em pé de guerra o tempo todo, porque isso acontece. Como é que ele vai produzir? Ele não vai poder levantar no outro dia de manhã, em paz? Tranquilo e trabalhar, né? Então, assim, a gente tem que começar a pensar um pouquinho que o equilíbrio da sociedade, querendo ou não querendo, e me desculpe os mais exagerados, que acham que a família não faz importância, mas aquela base de construção de uma sociedade saudável, produtiva, em que as pessoas produzem, em que o país cresce. E aí, eu vou só puxar um pouquinho aqui para um contexto da realidade. O que nós estamos vivendo no Brasil nos últimos 30 anos é justamente o oposto a isso, que é a desconstrução da sociedade através da desconstrução da família, o enfraquecimento das instituições. E isso tudo acaba atingindo também a igreja, porque a gente percebeu ali, na década de 90 para anos 2000, uma diminuição da procura dos jovens pelo sacramento do matrimônio. Foram muito entusiasmados pela década de 80, que umas pessoas totalmente assim, maravilhosas, revolucionárias, trouxe toda aquela revolução sexual e tudo muito tranquilo. Os jovens passaram a não entender o significado de fazer uma família, de construir uma família. Com isso, a gente chega agora nos anos 2020 com o inverso disso, porque quem nasceu de final da década de 90 para cá está fazendo o inverso. Os jovens estão entendendo a necessidade de ter uma família, então a gente tem uma esperança, graças a Deus. Mas voltando, Emanuel, quando a gente fala que a base da sociedade é a família, e a gente tem esses dois institutos, o civil e o religioso, que protege essa família, pelo menos em tese deveria ser assim do civil. Mas a religião, ela tem um papel extremamente importante nessa construção da sociedade, e o sacramento do matrimônio para os católicos é uma base extremamente importante, porque dele decorre a formação de uma família sadia, e ali é onde se cultua os princípios que vão embasar aquela família, aquela sociedade, e aí a gente voltando. Nós falamos que não existe anulação de matrimônio, mas existe nulidade no matrimônio. E essa é a sua especialidade, eu queria que você... o civil eu não vou falar, porque a gente já viu que banalizou o contrato do casamento. Eu prefiro não falar e discutir no escritório quando precisar. Ok, vamos passar isso para frente. Mas em questão do matrimônio, a gente tem alguns requisitos de validade para tornar o sacramento existente ou não existente. Lembrando que a declaração da inexistência do sacramento, ela só é possível quando você recorre ao tribunal eclesiástico e passa por todo um processo. Para quem não sabe, vamos só passar essa informação aqui geral. Você é secretária agora. A gente tem duas justiças. A gente tem a justiça civil do mundo, que é amparado pelo nosso ordenamento de leis, Constituição e leis que vêm abaixo da Constituição, infraconstitucionais. E nós temos dentro da igreja o chamado direito eclesiástico, e a gente tem um tribunal, da mesma forma que nós temos o Tribunal de Justiça, que representa a justiça comum, a justiça humana, estatal, como o Emanuel muito bem colocou. Nós temos na igreja o Tribunal Eclesiástico, que é aquele tribunal que vai responder pelas questões eclesiásticas. E o Emanuel está correto quando ele diz que a maioria dos processos que correm dentro do Tribunal Eclesiástico se refere ao sacramento do matrimônio. Posto isso, informação feita, vamos lá. Os requisitos de validade do sacramento do matrimônio. Para declarar nulidade, tem que haver desses requisitos que não foram atendidos, correto? Sim. É possível você enumerar ele para as pessoas? Tem muitos. Né? Vamos aos principais. Existem os impedimentos. Sim. E os vícios de consentimento. Vamos ao vício de consentimento. Os vícios de consentimento são os principais, porque os impedimentos é mais fácil de você visualizar. Sim. Não é mais fácil você... Aliás, vamos começar pela idade, porque a idade civil é uma, a idade religiosa é outra. A idade é o primeiro impedimento, né? Claro, óbvio que uma criança não vai... Isso é coisa lá do islamismo, né? Ai, gente, o Afeganistão agora está nessa fase. Uma criança não vai, não tem capacidade
nem psicológica e Nem física. para assumir um matrimônio. Correto. Né? Mas a igreja ela coloca uma idade que às vezes até, principalmente o homem, e muitas vezes hoje as mulheres já têm uma capacidade física de assumir um matrimônio. O que é a capacidade física de assumir um matrimônio, falando abertamente? É ter filhos, ter um relacionamento sexual e ter filhos. Né? Não só ter filhos, mas ter um relacionamento sexual completo e humano. Promover a conjunção carnal na sua plenitude. De forma plenitude, de forma humana, né? Que eu coloco de forma humana. Porque, Certo. por exemplo, um relacionamento com camisinha não é um relacionamento humano. Não é. Tá. Então, a questão da idade, você me perguntou as idades. Existe uma diferença, né? O Código de Direito Canônico, ele coloca, a gente precisa entender que o Código de Direito Canônico, ele legisla para o mundo inteiro. Para todas as sociedades, de todos os países, de todas as culturas. Então, existem sociedades em que pessoas de 13, 14 anos já são adultas, né? E existem sociedades em que 20 anos é um adolescente. Nós temos no Brasil, Né? 40 anos, Emanuel. Mas, então existe essa diferenciação. Então, o que a igreja fez? Ela estipulou uma idade mínima que as conferências episcopais, no nosso caso a CNBB, né? Em cada localidade tem a sua, as conferências episcopais poderiam aumentar essa idade, nunca diminuir. Então, o que aconteceu? Existe a idade mínima e aqui no Brasil a CNBB aumentou um pouquinho essa idade. A idade mínima para a igreja no mundo é 14 anos a mulher e 16 o homem. Certo. E aqui no Brasil aumenta 2 para cada um, né? É 18 o homem, 16 a mulher. O que equipara a lei civil. É mais ou menos, né? Assim, muito pelo menos o próximo. homem, né? Porque da mulher não. Da mulher, com 16 anos, ela ainda tem que pedir permissão para casar no civil. É condicionada. Na igreja ela não precisa pedir permissão. Entendi. Tá? O homem precisa. O homem de 17 anos precisa pedir permissão para casar na igreja. A mulher não. Aí eu daria uns tapas no meu filho se ele quisesse casar com 17. Você é doido. Mas a tendência é essa idade aumentar. Entendi. Lá para a igreja mesmo, Elisete, porque em todas as sociedades isso tem sido uma coisa global. Quer dizer, a gente ainda pode ter Essa uma falta de mudança maturidade. no direito canônico nesse aspecto e aumentar a idade. Pode acontecer e a tendência é essa, de aumentar, porque tem sido global essa tendência de imaturidade durante mais tempo. Entendi. Bom, então tem essa questão da idade, tem outras tantas situações como consanguinidade, tem questão de ser parente afetivo, que não pode. Então tem várias, são vários impedimentos. Quer dizer, existem alguns impedimentos. Sim. Então, esse impedimento, ele já é claro, ele já é colocado quando a pessoa vai fazer a habilitação na igreja, por exemplo, ele já é mostrado. Ok. Sim, já são mostrados. A pessoa, por exemplo, que tem voto no instituto religioso, tem que primeiro ter dispensa disso. Ou um que já tem o sacramento da ordem, também ele vai ter que precisar de dispensa da autoridade competente, se for um padre ou o diácono. De qualquer jeito, a autoridade competente é o Papa, né? É claro. Então, tem todos esses impedimentos. Certo. E aí vem os vícios de consentimento. Os vícios de consentimento são mais complicados porque eles são mais subjetivos. Certo. Eles demandam uma investigação maior. Um pouco mais apurada. Porque entra mais na cabeça da pessoa. Entendi. Né? Então, são coisas do tipo compreensão, capacidade de compreender o matrimônio. Certo. Né? Como que você avalia um negócio desse? É muito subjetivo. Capacidade de compreensão do matrimônio é difícil. Muito. Né? Capacidade de compreensão das propriedades, das finalidades que eu falei aqui agora há pouco. Isso tudo, lembrando que é antes, é a situação anterior ao sim no altar. Ali é o marco. Entendi. A partir dali, o que aconteceu a partir dali diretamente, ou seja, não é reflexo do que aconteceu lá atrás, se aconteceu a partir dali, se teve origem a partir dali, não consta nulidade. Certo. Porque senão não é nulidade, aí é anulabilidade, aí é anulação, né? Porque anular, qual que é a diferença? Anular é uma coisa que tem efeitos, aí de repente Corta efeito. Anula, deixa de ter efeitos, não é isso? Isso é anular. A igreja não faz isso, ela vai voltar, ela vai buscar os requisitos lá atrás, para poder ver se até o momento do sim ali no altar, que é o momento do consentimento,
como que estava a cabeça dessa pessoa. Houve validade ou não. É isso. Se ela cumpriu esses requisitos ou não. Porque se ela não cumpriu um que seja, na verdade, é nulo. Ou seja, não teve validade. Na verdade, são solteiros, apesar de todas as aparências. Entendi. Né? Apesar de ter entrado vestido de noiva, teve festa, todo mundo viu aquilo tudo, mas não teve validade. Teve um vício na origem. Teve um vício. Então, esses vícios... Aí tem vários vícios de consentimento, né? Que são essas questões de entendimento. A pressão, às vezes tem pressão de um lado, de outro. Essa pressão não precisa ser declarada, não precisa ser a pressão igual da festa na roça lá, né? Que tem o cara chega com a arma atrás. Não. Casamento na festa junina. Esse aí, obviamente, que tá, né? O cara tá falando sim, querendo falar não. Ele fala sim. Mas existe a pressão psicológica exercida pelo meio, pela família. E não precisa ser explícita, pode ser implícita. Por exemplo, uma pessoa que a vida inteira ouviu que se ficasse grávida ia ter que casar e pronto, acabou. E se não vai ser expulso de casa, aquela coisa toda. Aí engravida. A vida inteira. Pode ser que nem acontecesse, né? Pode ser que realmente quando a coisa aconteceu, quando ficou grávida, não ia fazer isso, fosse só da boca para fora, que os pais ou o pai fazia isso, falava isso. Mas ele existia a pressão. Mas na cabeça da pessoa, desde criança, ela cresceu pensando nisso. Entendi. Então, aquilo exerceu uma pressão sobre ela para ela falar, não, eu vou casar. Ela não queria casar, né? É claro que isso não tira o problema, né? Ela atravessou o carro barreira na frente dos... Né? Ela fez o que devia fazer depois. Então, assim, atravessou a ordem natural das coisas, né? Isso não muda o fato, mas assim, casar porque está grávida, depende. Como tudo no direito, né? Depende. Pode ser questão de nulidade ou pode não ser questão de nulidade, depende do que aconteceu. Entendi. Traição, a mesma coisa. Muita gente pergunta, né? Negócio de traição e tal. Depende também, não a traição. A traição não é questão de nulidade. Sim, mas o que... Mas o porquê que como que aconteceu isso? Porque é diferente uma pessoa que depois de algum tempo de casado, ela traiu por uma questão pontual, por uma fraqueza, por um erro, mas aí não foi na origem. Por um pecado. Isso é uma coisa. Agora, uma pessoa que traiu no namoro, no noivado, no casamento um monte de vezes, é totalmente diferente. Uma pessoa que casa já com esse costume da traição, por exemplo, Emanuel, e depois, no curso do casamento, ele continua com essa mesma perversidade. É um caso a avaliar, não é? É um caso a avaliar, porque existe uma possibilidade dele simplesmente não compreender que essa questão da fidelidade nós falamos agora há pouco. Exatamente, que a fidelidade é um pressuposto necessário. Ele entende que a fidelidade é uma questão simplesmente social, né? É uma coisa que não tem problema, desde que ninguém saiba. Bastava as pessoas pararem nos votos do casamento, né, Emanuel? Então assim, na hora que você vai... A gente garante assim, eu te prometo ser fiel. A igreja pede que, por favor, pensem na celebração do casamento. Não falem sim para aquelas perguntas todas que são feitas ali no altar, porque está no roteiro, porque está no script, né? Porque a maioria fala esse sim, porque é para falar sim, então vamos falando sim. Nem sabe o que foi perguntado. É mais ou menos a gente quando reza o creio, né, na missa. Nem sabe o que está falando, está falando. Ali você está falando que crê em uma série de coisas, você nem sabe o que é. Não faz isso, não faça isso, né? Lá no casamento é a mesma coisa. É perguntado, o ministro lá na hora, ele pergunta: vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus lhes confiar? Sim, sim. Se alguém falar não tem casamento. Mas isso é tão sério que a primeira pergunta que se faz é se vocês estão aqui por livre e espontânea vontade e compreendem. Sim, aí vem a questão da pressão que eu falei agora há pouco. Né? É de livre e espontânea vontade que o faz? Eu acho que alguns padres deveriam perguntar assim, é de livre e espontânea pressão? Pois é. Então, assim, e se compreendem, né? Exatamente. Eles precisam compreender, então eles precisam compreender que aquilo é um sacramento, que aquilo ali é para a vida toda. Até que a morte separe, morte natural. Que aquilo ali a gente precisa juntar muitas vezes os cacos, né, Marisete? Exatamente. Quem já tem casamento há muito tempo, a gente sabe disso. Que o casamento ele não vai chegar no final, depois de tantos anos, que é aquela xícarazinha bonitinha que você acabou de comprar ali no negócio chinês ali, né? Não, ela vai estar toda remendada. Né? Porque ela quebrou, você foi lá e colou de novo. Aí colou, sabe aquele copo antigo lá da casa da avó, que é todo coladinho assim, remendadinho? É aquilo.
Né? Mas Emanuel, isso é muito sério, porque a gente vive num momento em que as relações são descartáveis, tudo é descartável. O casamento também fica um pouco descartável. Eu vou fazer só uma paradinha rápida, que daqui a pouco o Alex começa a me olhar tortinha ali. Gente, vocês estão ouvindo a Rádio Maria Brasil, uma voz católica em sua casa, e é uma alegria receber vocês conosco. Ô, meu querido, Alex, ele está ali escondidinho atrás dos equipamentos. Vocês conseguem me ouvir? Sim, meu amor, estamos ouvindo. Diga-nos, tem participação dos nossos ouvintes? Temos sim. A Marielle Cardoso fez uma pergunta interessante. Então, vamos lá, se a gente consegue responder aqui, eu respondo depois para ela no privado. Ela Diga. disse assim: sou casado na igreja e no papel, e quero continuar, mas eu tenho vontade de mudar o meu sobrenome que eu não fiz na primeira vez. Posso pedir o divórcio e em seguida casar de novo? Tem desvantagens? Não, precisa minha disso. querida, você não precisa se divorciar do seu marido, não precisa nada disso. Se você quiser incluir o nome ou mudar, você pode entrar com uma ação simples de retificação de nome. É muito simples, tranquila. Maravilha. Eu também tinha essa dúvida. Não acredito. Tinha. Agradecer a participação da Adriana, lá da Argentina. Ela Muito mandou uma obrigada. mensagem. Bom dia. Bom Bênção, dia. um abraço. Buenos da dias. Argentina. Agradecendo a participação de Rosa Flor Obrigada. e da doutora Jordana. Doutora Jordana, você está convocada a estar aqui com a gente num dos programas, já te falei isso antes. Agradecendo também a Edinha, a Zaya Cardoso. A Edna Maria Costa? Edinha de Colores? Edinha Decolores. Lá de essa Guaratinguetá, São Paulo. Obrigada. Vocês não têm noção. Ela já esteve aqui no programa uma vez conosco, visitando o programa. mesmo. A Mara Eliana, Obrigada. Valdenir, Obrigada. Adailton, Danúbia, da Adib, do professor Cristiano Leão, Obrigada. da Érica Martins, doutora Maria Dores participou também aqui conosco. Querido. Olha, recomendo. Hoje às 2 horas a Maria Doris tem um programa aqui maravilhoso. O Clodoaldo Obrigada. e a Eva Alves. E Muito. todos os outros que participaram com a gente pelo obrigada. aplicativo, pelo site, onde a gente não consegue ver os nomes, né? E para você que está assistindo nosso programa gravado, que está vendo depois, vai lá, não esqueça. Se você está vendo no YouTube, curte, compartilha, comenta. É muito importante a participação de vocês para a gente. Se você está vendo no Instagram, ok, deixa uma mensagenzinha lá para a gente. E eu já vou agradecer a vocês que estão indo nas minhas redes sociais, deixando o feedback. É muito bom quando vocês vão lá e digam para mim, olha, o convidado foi maravilhoso. O de hoje, que é especialíssimo, tem muita coisa ainda para a gente ver. Eu acho que eu vou fazer mais alguns programas com o doutor Emanuel Júnior para a gente aprofundar um pouco mais sobre essa questão da validade do matrimônio. E eu queria, como a gente ainda está com uns minutinhos, e o Alex não vai me olhar tortinho, gente, a gente aqui é escrava do tempo, infelizmente. Emanuel, a gente sabe que na igreja tem muitas pessoas em segunda união. Isso é uma realidade que a gente vive desde a década de 70, que se acentuou muito essa questão da segunda união na igreja católica. De pessoas cristãs, de pessoas que têm todo um testemunho católico, que educa filhos, até filhos da segunda união. E eu percebo que muitos deles teriam possibilidade de rever o sacramento do matrimônio, nessa questão da possibilidade da declaração de nulidade, e não o fazem. Eu acredito que por 2 motivos. A falta da informação de que existe um tribunal eclesiástico, aqui em Goiânia, inclusive, de pessoas que podem fazer isso. Depois, pelo desânimo de que existem processos demais dentro do tribunal, a gente sabe que isso é uma realidade ainda, né? Mas existe ainda outra questão, que é a falta da informação dada para eles no primeiro atendimento lá na paróquia, por exemplo. Então, assim, o que eu percebo? Existem muitos casais que poderiam buscar a declaração da nulidade matrimonial e constituir um sacramento validamente feito nessa segunda união que eles vivem, e poderiam perder os impedimentos religiosos que existem, porque quem não está casado no religioso, ele não pode comungar, ele não pode receber o sacramento da reconciliação, então ele fica com alguns impedimentos na vida religiosa dele, que poderia ser sanado com essa busca do tribunal eclesiástico. Você que está muito perto do tribunal e tem um trabalho muito atuante lá, como está o nosso tribunal hoje, em questões de tempo para entrada, tempo para análise, tempo para fazer o processo? Olha, Marisete, essa questão de segunda união é um negócio sério
Muito. hoje muito sério, muito grande, a ponto de não é só Brasil, Uhum. é uma coisa no mundo. Tanto que o Papa Francisco, em 2015, fez todo um trabalho em cima disso. Em Exatamente. 2016 saiu a exortação apostólica Amoris Laetitia, né? Isso. Mas antes ele fez a alteração legislativa no código sobre o assunto, Uhum. né? Para poder justamente facilitar, não facilitar, conseguir a nulidade, mas para poder facilitar o trâmite processual no Tribunal Eclesiástico. Né? Correto. As questões do processo de nulidade continuam os mesmos requisitos. Não mudou. Sim. Mas assim, existe tribunal, muitas dioceses existem. O ideal seria que todas tivessem Um tribunal. um tribunal. E nem todas têm. Nem todas têm. Certo. Algumas têm o tribunal e as outras é um tribunal interdiocesano e as outras em volta têm câmaras eclesiásticas que colhem ali as provas e depois manda para o tribunal para julgamento. Certo. Né? Funciona assim porque no tribunal eclesiástico é diferente da Justiça do Estado, que a Justiça do Estado tem um juiz De primeiro grau. monocrático, começa. né? Único. E depois vem as turmas colegiadas, né? Tribunal e tal, até STJ e tal. No Tribunal Eclesiástico, não, ele já começa colegiado, Certo. né? A não ser com um rito específico, mas lado mais breve, mas ele começa colegiado. Então, a primeira sentença já é colegiada, são 3. Certo. Bom, o que acontece? Em vários lugares tem, nos principais centros tem, né? Goiânia tem, Anápolis agora vai ter agora, né? Um tribunal agora em setembro, se não me engano, vai Então, a vai Diocese de inaugurar. Anápolis vai ganhar um tribunal. Vai ganhar um tribunal, era uma Certo. câmara antes. Uhum. Uruaçu também era câmara, e há uns 2 anos atrás já tem. Brasília tem, isso falando de Goiás, né? Certo. Brasília tem. Agora fora daqui, Belo Horizonte, todos esses lugares, né? Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Santos, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba, tudo tem Quer dizer, tribunal nas, nas capitais, de um modo geral, tem. As arquidioceses, né? As dioceses das maiores, capitais. Recife, Fortaleza. Então, tem o tribunal lá. A questão é que é o seguinte, não tem gente. Para trabalhar. Porque não é só querer trabalhar, é igual no direito mesmo, não é só querer querer trabalhar lá, não, você precisa ter qualificação para isso. Né? E são pouquíssimas as pessoas que têm qualificação para isso. Advogado mesmo, no Brasil, não tem cultura de advogado canonista no Brasil. Não mesmo. Não existe. Na Europa, sim, tem lá um monte. Aqui no Brasil não tem. Então, eu tenho certeza absoluta que você não conhece outro advogado canonista que não eu. Né? Não tem. Eu entrei para o direito com pretensão de trabalhar com o direito canônico. Eu ainda não consegui me especializar. Pois e aí você precisa lá fazer um mestrado, precisa arrumar a sua vida, se qualificar, porque ter OAB ou não ter OAB não faz diferença. Nesse caso, não. Porque a OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós estamos mexendo com outro direito, um outro sistema jurídico, né, que é da igreja. É a mesma coisa eu querer usar a OAB para ir lá na China mexer com ação judicial lá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, existe esse problema nos tribunais, não tem gente qualificada, Certo. mas o tribunal precisa funcionar, então ele funciona do jeito que dá. Né? Então, aqui em Goiânia, por exemplo, tá bem, porque tem um mestrado aqui em Goiânia, então tem uma quantidade razoável de pessoas para poder trabalhar, não é o suficiente, mas tem. Londrina também tem um mestrado, né? Rio de Janeiro, Florianópolis. Mas mesmo assim, às vezes, a coisa no Rio de Janeiro, por exemplo, a coisa anda bem. O volume é grande, Mas eles têm pessoal. mas também anda bem, né? O tribunal anda bem. Santos também, pelo que me consta, anda bem. São Paulo também anda bem, apesar do volume é muito grande, mas dentro do possível lá está bem. E outras tantas. Agora, a demora em processo judicial é aquilo que a gente sabe, Manizete, não existe solução para isso. Porque, em primeiro lugar, o processo ele tem a sua cadência normal. Ele precisa cumprir prazos, ele tem os seus prazos ali dentro, ele precisa cumprir esses prazos, precisa de tudo isso. Não tem jeito de fazer um processo expresso. E nesse caso do direito canônico, que as testemunhas são parte importante do processo, torna tudo mais difícil, não? As oitivas. Porque não existe, né, um rito documental, mas são mais raros. Então, normalmente é por testemunha, você tem que ouvir, e aí são audiências muito mais detalhadas do que as que a gente tem no Estado. Exatamente. Mas muito mais detalhadas. Né? Já tive uma audiência que durou 3 horas. Deus do céu. Né? E assim, é muita coisa. Então tem que ir lá a fundo, perguntar e ir perguntando, e sabendo de tudo que aconteceu para poder bem avaliar a situação. Então não é uma coisa assim tão simples de fazer.
Entendi. E já não tem gente qualificada suficiente. Já não é tão simples de fazer. E o volume só aumenta. Entendi. Porque as pessoas cada vez mais estão tendo mais informação sobre o assunto. Quer dizer, hoje nós estamos aqui falando do assunto, pode ser que pessoas que estão nos ouvindo, estão nessa situação, vão buscar o tribunal. E é direito delas, e devem procurar Exato. mesmo. E eu falei que não tem solução, por quê? Então vamos qualificar pessoas. Primeiro que não é tão fácil qualificar pessoas assim, né? Porque ninguém vai ficar rico com direito canônico. Não fica. Né? Não tem jeito. A gente sabe disso. No tributário você fica, no empresarial você fica, no trabalhista você fica, no penal você fica. No canônico não dá, porque a própria igreja limita isso, ela impede isso, para não virar comércio na coisa, né? E as custas no processo dele também, nesse caso, não são muito caras em Goiás. Olha, a tendência é sempre tentar baixar o máximo essas custas até zerar, se for o caso. Né? Em algumas dioceses pelo mundo é possível zerar por causa das situações específicas deles lá, legal deles lá. Mas aqui no Brasil a gente ainda não tem condições de zerar custas, né? Então um tribunal é caro, né? Um tribunal custa caro. E olha que boa parte das pessoas às vezes recebe pouco ou nada para atuar ali dentro. E mesmo assim ele é caro porque exige uma série de coisas ali, exige um sigilo nos processos, exige material, né? Então tem tudo isso. É muito difícil você lidar com todos esses entraves para o tribunal. Então hoje, só fechando a questão de tempo que você perguntou, um processo dura aí, dependendo da diocese, quando é rápido, em torno de uns 2 anos no ordinário. O que acaba não sendo... 2, 3 anos, né? Aqui em Goiânia não é um tempo tão longo, né? Aqui em Goiânia está assim. No breve é sempre mais rápido, né? Mais breve. Emanuel, nós somos escravos do tempo, nosso tempo, infelizmente, hoje acabou. E eu já queria deixar um convite para você retornar comigo no mês de setembro ou outubro, para a gente retomar esse assunto, só que nós vamos falar especificamente sobre as causas de nulidade. Vamos pensar. Do matrimônio, pode ser? Vamos. Ok. Muito obrigada a vocês que ficaram conosco até agora, vocês que estão nos assistindo no futuro. Um beijo grande para vocês, Deus os abençoe e guarde. Tchau, tchau.